Glória a Deus. Você que acabou de conectar neste canal, que a paz do Senhor te alcance, meu querido, minha querida. Aleluia. Nesta hora, vamos louvar ao Senhor com muita gratidão no coração. Oh, aleluia, Senhor. Sacrifício de amor e me
esperança para você, querido, nesta noite. Aleluia. O Senhor é a nossa esperança. Glórias ao teu nome, Senhor. Santidade, ó Pai, para que possa nos santificar, para te louvar e te bendizer. Aleluia.
que os nossos corações estejam alegres agora, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua santa e bendita palavra. E não estamos aqui, Senhor meu Pai, para agradar homens, ninguém, Senhor meu Pai, somente a Ti. Somente para Te exaltar, para Te engrandecer e bendizer o Teu santo e bendito nome. Porque a honra e a glória é para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que fez tudo por nós. Por isso eu te peço, Pai amado, que o Senhor possa falar ao coração de cada um aqui hoje. Que todos estejam atentos a ouvir o que o Senhor tem a dizer à igreja, Pai. Porque nós somos a igreja. Senhor meu Pai, que o Senhor possa falar ao coração, Senhor meu Pai, daquele que está, Senhor meu Pai, abatido, cansado, oprimido, Senhor meu Pai. Aquele que está com depressão, Senhor meu Pai, que o Senhor possa levantá-lo, Pai. Que o Senhor possa restaurá-lo a cada vida, Pai, a cada família, a cada lar. Que o Senhor esteja com a Tua mão de graça e de poder sobre a vida de todos. Usa, meu Deus, como Tu queres, ó Pai amado. E seja o Senhor falar, não eu falar, Pai amado. Mas sim o Teu santo e bendito Espírito. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? E aqui fala-se muito a respeito do batismo do Espírito Santo, né? E quando ele está dizendo aqui, mas quando ele está falando, se referindo a essa parte, a respeito de quem ele estava dizendo aqui, era de Estevão, né? Que Estevão foi o que foi apedrejado, né? Foi o primeiro mártir da Bíblia, foi Estevão, né? Que foi apedrejado e viu o céu aberto e a glória de Deus e Jesus sentado ao lado do Pai. Mas aqui, onde que eu gostaria de me atentar para essa passagem, é assim, que Saulo, né, assolava a igreja, né, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. E o que aconteceu nisso? Naquela época não existia a igreja física ainda. A igreja, na realidade, eram dentro das suas próprias casas, né? O povo se reunia para falar da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que o Senhor é um Senhor maravilhoso, um Senhor bendito, que levou tudo sobre si naquela cruz. Então eles estavam falando do Evangelho, do amor de Jesus sobre a vida de todos aqueles que ouvissem, para que fossem resgatados, para que fossem libertos, para que fossem salvos. Então ali, quando Saulo, né, assolava a igreja que ele estava falando era a respeito das casas, porque ele diz assim, entrando pelas casas. Então a igreja não existia ainda, existia o templo, né? Mas não podia se falar em Jesus Cristo, de Jesus, né, a respeito dentro das sinagogas, dentro do templo, porque eles seriam apedrejados também como Estevão foi, né? Então eles tinham que fazer dentro da sua própria casa. Então, ali naquele momento, eles estavam ali buscando ao Senhor, glorificando, louvando e bendizendo o seu santo e bendito nome, né? Nós sabemos que hoje nós vemos muitas igrejas, né, que existem por aí pelo mundo inteiro, né? A igreja, né, onde os irmãos congregam, onde que os irmãos se unem, se ajuntam, né? Estão presentes um com o outro, em comunhão, em alegria. Mas nós sabemos que essa igreja, que é a Igreja Evangélica de Pinheiros, na realidade, ela nasceu de um ponto de pregação, numa casa, na realidade, que foi na sogra do pastor Walter Rodrigues, o fundador da igreja, né? Então, esta igreja nasceu ali, começou dentro de uma casa, que se situava aqui na Pereira da Rocha, esquina com a Simão Álvares, que era a casa da sogra do pastor Walter. Então, ali começou esse trabalho, né, essa obra de Deus naquele lugar. E depois de um tempo foi para um outro lugar, e ali começou a crescer, e hoje está aqui neste local, né, que é um local
privilegiado, um lugar maravilhoso que o Senhor preparou, né? Então as igrejas que eles estavam falando a respeito começaram em residência, nas suas casas. Mas o que é mais interessante, aí ele diz assim, mas os que andavam dispersos, Saulo, começou a assolar as casas, né, as igrejas, né, que ele está dizendo aqui na palavra dele, na palavra de Deus, mas os que andavam dispersos, por toda parte anunciavam a palavra. Eu vejo aqui que quando ele fala assim, mas os que andavam dispersos, ainda por toda parte anunciavam a palavra de Deus. Eu vejo que aqui, eu entendo que o Senhor teve um atrativo na vida dessas pessoas, porque estava no propósito de Deus, né? Para que eles saíssem das suas casas, para ir pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para pregar a Cristo nosso Senhor. Porque o Senhor diz aqui, se nós observarmos em Marcos 16, 15, ele fala a respeito disso, né? Marcos 16, do 15, deixa eu ver aqui. Marcos 16, do 15, 17 e 18. Do 15, 16, 17 e 18. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer serás condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui quando ele está dizendo, né, que quando o Senhor Jesus disse, ide pregai o Evangelho, ali o Senhor já estava já estava tendo um atrativo, né, sobre essas famílias, sobre essas vidas que foram dispersos, que foram lançados, né, para saírem, como estavam dispersos, né, para pregar a palavra de Deus. Então eles estavam ali naquele momento, não estavam, porque o Senhor estava direcionando eles para ir e pregar o Evangelho. E aqui se diz na palavra do Senhor, dizendo assim, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E ali havia uma grande multidão. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então é assim, quando o Senhor falou ali, em Marcos 16, né, e falou a respeito, para que vá e pregue o Evangelho, o Senhor nos deu essa autoridade. E hoje nós estamos vivendo esse tempo, né, de levar a palavra de Deus, porque o Senhor em João 14, o Senhor nos deu autoridade para que pregasse o Evangelho, porque ele diz assim, Evangelho de João 14, 12 e 13. Ele diz assim, João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas olha que coisa interessante, o Senhor nos diz aqui, olha só que coisa maravilhosa, né? Para que nós entendamos que o Senhor nos deu essa autoridade, para que nós pudéssemos falar da sua palavra, falar do seu santo e bendito Evangelho e impor as mãos.
e orar por aquelas vidas que estão enfermas, daquelas vidas que estão endemoniadas. Mas para isso você tem que estar em santidade, para isso você tem que estar firmado na presença do Senhor, buscando, guardando os seus mandamentos e fazendo a sua vontade. Então quando ele diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que coisa tremenda que o Senhor tem feito conosco. Como o Senhor tem nos dado, sabe, essa autoridade. Nós sabemos que na palavra de Deus diz assim que os anjos queriam fazer a obra, mas o Senhor falou, não, os homens farão as obras. Então essa obra foi dada nas nossas mãos. E nós temos que fazer com temor e tremor diante do Senhor, não se vangloriando, porque você tem o dom e você se aproveita disso, no sentido de falar assim, olha, eu tenho o dom, eu posso expulsar, eu posso impor as mãos, eu posso... Não é você, por isso que ele diz assim, que fizerem em meu nome. No nome de quem? Do pastor, do padre, seja de quem for, do apóstolo, do bispo. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós fazemos essa obra. Porque se não for por ele, jamais faremos alguma coisa, porque é ele que está à frente. É Jesus que vai à frente. Por isso que somos dependentes em tudo dele. Por isso que nós temos, quando for fazermos alguma coisa, nós temos que pedir primeiro para ele. Senhor, é da tua aprovação que eu vá fazer isso? É da tua vontade que eu vá fazer aquilo? Não, porque se for só da vontade dele, porque se for da nossa vontade, nós vamos responder pelos nossos atos. Porque eu já passei por isso, meus irmãos. Já passei por isso de fazer as coisas sem pedir orientação de Deus. Sem pedir orientação do Senhor. E o que aconteceu? Eu me dei mal com isso. Respondi por isso. Porque eu fiz da minha maneira. Eu agi da minha maneira. Não fui pedir para o Senhor. Não, achando que eu posso fazer, achando que eu, no meu conhecimento, né, no meu grande conhecimento, que eu não tenho conhecimento nenhum, só através do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que me dá a sabedoria para que eu possa fazer alguma coisa. Então, quando eu fui fazer isso, aquilo que eu tomei à frente do Senhor, eu respondi pelo meu erro. E sabe, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo em perdoar. Mas nós temos que nos arrepender pelos nossos erros. Nós temos que entender que Ele quer que você reconheça que você errou e peça perdão para Ele em primeiro lugar. Senhor, pequei, que nem Davi fez, Senhor, pequei somente contra Ti. Então, quando nós erramos, nós temos que ter ser humilde de chegar para Deus e falar, Senhor, me perdoa. Pelo que eu fiz, eu me precipitei, porque a precipitação não vem de Deus. Mas agora quando você vai, porque o Senhor está mandando você, então você pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor é contigo. Por isso que o Senhor fala assim, ide pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus irmãos, que nós temos que entender, que nós temos que fazer desta forma, mas não se prevalecer, porque o que ele diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras, e que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, essa incumbência ele deu para nós, para que nós façamos, mas com temor e tremor diante dele. Não façamos para que tirar vantagem ou tirar algum proveito, porque hoje, infelizmente, nós temos visto isso, que as pessoas usam o nome do Senhor para tirar proveito, para se beneficiar, para ganhar alguma coisa, para ser, sabe, ser conhecido na mídia, nas redes sociais, né? Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um evangelho limpo, um evangelho, sabe, simples, maravilhoso, porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela é simples, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então nós temos que fazer isso com temor e tremor.
E aqui diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Meus irmãos, essa é a autoridade que Deus nos deu, né? Não foi só naquele tempo, mas é para agora. Nós temos essa autoridade que Deus nos colocou sobre nós, para que nós possamos impor as nossas mãos, sabe? Mas com entendimento, com sabedoria, com temor e tremor. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, não podemos chegar e colocar as mãos em qualquer um. Hoje eu estava conversando com o pastor Luiz Carlos a respeito disso, nós estávamos conversando a respeito disso. Que as pessoas falam assim: vem na minha casa orar para expulsar o demônio. Não, ele tem que vir aqui. É aqui que ele tem que vir. Ele tem que vir na presença do Senhor, não é na presença de homens. Mas por isso que o Senhor diz que nós temos que andar sempre em dois. Nunca sozinho, e sim sempre juntos. Para que possamos enfrentar, mas que estejamos em santidade. Que estejamos firmes na presença do Senhor. Para que o inimigo seja ele envergonhado, não nós envergonhados. Porque aqueles que estão na presença do Senhor jamais serão envergonhados. Aqueles que estão na presença do Senhor jamais serão confundidos. Porque nós sabemos que muitos estão vindo aí trazendo coisas assim interessantes, né? Umas profecias interessantes, umas promessas meia, sabe, duvidosas. Mas aqueles que estão em Cristo jamais serão confundidos. Aqueles que estão na presença do Senhor jamais serão abalados. Porque nós estamos edificados sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Pode vir o que for. Essas doenças que estão vindo, mas aqueles que permanecem firmes na presença de Deus, jamais serão abalados. Jamais. Porque nós sabemos se as coisas acontecem porque é pela vontade de Deus. A vontade de Deus que prevalece. Nós sabemos disso. Nós não podemos questionar a Deus por que aquele irmão foi, por que aquela irmã foi, por que aconteceu. Porque está na vontade do Senhor. Porque o tempo do Senhor chegou para essas vidas. Chega para qualquer um. Mas é na vontade do Senhor. Mas quando nós estamos firmados nesta palavra, e assim, firmados no que o Senhor está dizendo aqui, que Ele nos deu autoridade para fazer essa obra, então façamos com temor e tremor diante do Senhor. Né? Eu gostaria de continuar lendo aqui, nessa passagem, porque fala de um homem, né, a respeito disso. Domingo o pastor ministrou a respeito disso, que eu achei até interessante, a respeito do crente impostor. Né? Quem conhece o coração de cada um é só o Senhor. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Mas o Senhor conhece quem é o crente impostor. Né? E a gente está até conversando hoje a respeito disso. Então, meus irmãos, o que o Senhor está querendo dizer aqui é que nós temos autoridade para pregar esse evangelho. Nós temos autoridade para impor as mãos sobre as vidas. Nós temos autoridades para orar, para que a vida seja curada, para que as vidas sejam libertas. Mas que você esteja em santidade, que você não fale de qualquer maneira, porque sabe, meus irmãos, às vezes tem pessoas que falam as coisas, profetizam coisas que não se cumprem, mas sabe o que acontece? Aquela pessoa que ouviu aquilo, ficou machucada, porque não cumpriu a palavra, porque é assim, né, como diz lá em Jeremias 28, do profeta Ananias, né, que falou para Jeremias, que daqui 2 anos eu tirarei todos os julgos sobre o pescoço de cada um aqui, daqui 2 anos. Mas ele estava falando em mentira,
ele não estava falando a verdade. Porque até Jeremias acreditou nele, porque ele pegou seu caminho e foi indo. E o Senhor Deus disse: Jeremias, volta. Assim diz o Senhor: ele quebraste jugos de madeira, agora eu colocarei jugos de ferro. E fala para ele que ele falou em meu nome em mentira, e ele vai morrer. Então eu me atento para essa palavra, porque eu não falo, aconteceu naquele tempo, não, eu atento para agora. Porque se eu falar alguma coisa que não foi de Deus, eu vou responder. Eu vou responder. Então eu tenho que ter temor e tremor diante do Senhor. Então quando ele está dizendo para que as pessoas não se beneficiem do que ele fala, porque ele fala assim que a palavra dele, a glória dele, desculpa, ele não divide com ninguém. A glória de Deus ele não divide com ninguém. Eu vou contar uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que eu ouvi e vi o que aconteceu, né? Uma irmã deu um testemunho de que ela estava passando por uma luta. Eu não me recordo, mas eu sei que não sei se acho que era uma doença. Era uma doença. E ela pediu oração. E um irmão veio e orou por ela. Orou por ela. E ela, passou um tempo, ela foi curada daquela enfermidade. E ela veio dar o testemunho do que Deus livrou ela, do que Deus tinha curado ela dessa enfermidade. Mas ela veio glorificar o nome do Senhor. Ela veio exaltar o nome do Senhor, veio agradecer pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo grande livramento que Ele deu para ela. E nisso, ela agradeceu a Deus pelo que o Senhor tinha feito na vida dela. Só que aí, meus irmãos, olha só como é que são as coisas. O cuidado que nós temos que ter, não se vangloriar pelo dom que Deus nos deu. Não se achar, sabe, a bolacha, a última bolacha do pacote, se achando que você sabe, que você tem o dom, que você... Não se prevaleça disso. Porque o inimigo se prevalece. O inimigo te derruba. Por causa da tua grande soberba. E essa pessoa chegou e falou: fui eu que orei por ela. Eu falei: misericórdia. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia deste homem. Como é que você pode falar uma coisa dessa? E falou para a igreja. Ele não falou em particular para ela. Falou para a igreja, para toda a igreja ouvir. Que foi ele que orou por ela. Sabe, meus irmãos, esse é o cuidado que nós temos que ter hoje. Não se ensoberbecer. Por isso que quando Filipe estava falando aqui, ele foi na autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu para ele. Porque ele não estava falando dele, estava falando de Jesus Cristo. E aquelas vidas que estavam ali foram libertas, foram salvas, foram curadas para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Por isso que nós temos que falar da palavra de Deus com entendimento. Não falar por falar, mas aqui, falar aqui, dentro da palavra de Deus. Falar aqui, que está aqui. E ter experiência com Deus. Você tem que falar da experiência que você tem com Deus. Do que você era antes e o que você é hoje. Do que Deus fez. Como diz aqui. Olha aqui que coisa interessante. Quando ele fala aqui que Filipe e o eunuco da Etíope, quando ele fala assim, que esse eunuco, etíope,
Ele estava lendo o livro de Isaías, né, as escrituras, né, mas ele não entendia. E o Senhor levou Filipe até esse eunuco, né, para que falasse de Jesus para esse eunuco, para que ele entendesse a palavra de Deus. Porque ele falou assim, não tem quem me explique o que eu estou lendo aqui. E Filipe começou a falar a respeito de Jesus Cristo. Foi quando ele chegou e falou, aqui está a água, né? E mandou parar o carro, aqui está em Atos 8, do 38, eu vou dizer aqui. E mandou parar o carro e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e os batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais. E o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. E o Senhor levou Filipe para um outro lugar, transportou para um outro lugar, no lugar achado, e chamava-se Azoto. Mas ali é uma outra passagem que na cidade de Cesareia. Mas eu quero dizer assim, que o Senhor, Ele prepara as pessoas. O Senhor nos dá a oportunidade de falar do seu santo e bendito Evangelho. É no momento certo, é na hora certa que o Senhor nos dá a oportunidade. Então, quando o Senhor te deu a oportunidade, meu irmão, minha irmã, peça a oportunidade para Deus. E quando você receber essa oportunidade, fale que Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Não existe outro caminho, a não ser Jesus Cristo. É o que nos leva para a vida eterna, para a salvação eterna, para estarmos juntos com Ele, glorificando e exaltando o seu santo e bendito nome. Né? E ali, quando ele diz assim no 8, e havia grande alegria naquela cidade. Por isso que quando fala na palavra, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há alegria, porque mais um foi liberto, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a sua vida, para que vocês possam ver o quanto o Senhor nos ama. E olha só que privilégio, meus irmãos, que privilégio, a autoridade que Deus nos deu para falar do seu santo e bendito Evangelho. Receba isso, meu irmão. Não seja que nem o pastor Ricardo falou na ministração da palavra dele. Crente impostor, né? Mas seja um crente ativo, fiel, firme na presença do Senhor, crendo que você vai ver o que o Senhor vai fazer. Porque isso é coroa para a tua vida. São bênçãos sobre a tua vida e para aquelas vidas que você alcançou. Amém? Então, eu glorifico e exalto o nome do Senhor por este grande oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame da sua graça, das suas bênçãos sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, que o Senhor cuide da tua saúde, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor de cada um, e que nenhum mal se achegue à sua tenda. Que você receba essa palavra, uma palavra de gratidão, que seja grato todos os dias, pelo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Amém? Eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glória e louvor seja dado a Ti, Pai amado. Obrigado, Santo de Israel. Obrigado, Jesus querido. Obrigado ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra bendita, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado todos os dias. Palavra que nos alimenta, palavra que nos fortalece, palavra que nos sustenta. Por isso somos gratos a Ti, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias. Senhor, meu Pai, cuida de cada um. Cuida, Senhor, meu Pai,
das famílias, dos lares, que esse mal, Senhor meu Pai, essa pandemia, esse vírus, Senhor meu Pai, que não se achegue na casa dos teus servos, na família, na vida de cada um, Pai amado. E aqueles que estão enfermos, ó Deus amado, que o Senhor coloque agora a tua mão de graça e de poder e seja curado em nome de Jesus, para que eles vejam o poder de Deus. Aqueles que creem e que confiam no Senhor, porque, Senhor meu Pai, nós somos dependentes, Senhor Pai amado, somos necessitados teus, Senhor meu Pai, porque, Senhor meu Pai, sem ti não somos nada. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai amado, pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, por ter todos os dias nos guardado, Pai amado. O teu nome seja exaltado, o teu nome seja sempre glorificado, que o teu povo te adore, que nós te adoramos em espírito e em verdade, mas te agradecendo por tudo, Pai amado. Guarda-nos, ó Deus, é o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Aí vai estar aparecendo agora aí os trabalhos da igreja, né? Domingo agora teremos nosso culto também. Não é presencial, é online ainda, porque estamos aguardando o que o governo está mantendo aí para que nós estejamos fora de risco, né, dessas coisas que estão acontecendo aí da pandemia. Mas que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E aqueles que quiserem fazer ofertas, seus dízimos, suas ofertas, vai estar o número da conta do Bradesco, do Banco Itaú. E aqueles que quiserem, né, pedir uma oração, ou vai aparecer também o telefone, aí o celular, o número do celular, certo? E você será bem recebido em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que até domingo, para mais um dia na presença do Senhor, para agradecer pelo seu amor e pela sua bondade. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.